os desafios da vida são muito semelhantes aos desafios do esporte e para tantas outras coisas. Talvez se eu tivesse sido músico também, um músico de elite, assim, competitivo, tudo que você leva muito a sério é muito semelhante, porque você precisa ter muita disciplina, persistência, resiliência. Você entende que não é sempre que você vai vencer, né? No fundo, você mais perde do que vence, né? Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk, o canal dedicado ao desenvolvimento pessoal e empreendedorismo e que traz histórias poderosas e inspiradoras e a conexão de sucesso entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, com imenso prazer que eu recebo aqui alguém com agenda super corrida e tirou um tempinho para conversar com a gente e passar para vocês essa experiência de vida. Trabalha no mundo de Manhattan com finanças, Bruno Corano. Obrigada por ter vindo, Bruno. Eu que agradeço, obrigado o convite, um prazer estar aqui. E eu queria que você me contasse para quem está assistindo a gente e ouvindo, como foi essa tua trajetória, esse amor pelos números. Brasil, teve infância no Brasil ou já veio para cá cedo? Como que foi? Não, eu tive infância no Brasil. Essencialmente, eu nasci e cresci em São Paulo. Eu fui criado pelos meus avós. Meu avô era advogado de formação, mas ele era empresário. Então, trabalhava com ele não, né? Mas eu ia com ele para o escritório desde novinho. Então, desde aí já veio o amor pelo empreendedorismo. Talvez sem eu perceber, porque as lembranças que eu tenho, e também tem fotos, literalmente assim, meu avô trabalhando, atendendo as pessoas, e eu brincando, sentado no chão com um carrinho ou algum cacareco. E lógico que o tempo foi passando e por mais que eu não tivesse ali envolvido nas conversas e no assunto, mas você está ouvindo, você está vendo a dinâmica, algumas reuniões são mais pesadas, outras são mais amigáveis, algumas são negociações, outras... são conflitos que estão se resolvendo. Quando você é pequeno, você não consegue entender, discernir, né? Mas você vai pegando. Mas definitivamente isso ficou mais evidente porque eu era um aluno CDF, nerd, super dedicado. Mas hoje, atualmente, falar isso, as pessoas acham que assim, é fora da realidade. Mas que, no meu caso, que eu estou com 44 anos, quando eu era novo, não era uma coisa absolutamente incomum deixarem você dirigir sem habilitação. Esse tipo de coisa não era uma coisa assim, raríssimo. Era um negócio que você principalmente para menino, né? Eu tive essa experiência com meu irmão também. Então eu roubava o carro, tal. Daí depois eu roubava tanto o carro que meu avô, ele era muito liberal. Ele falou: não, tudo bem, vai. Então aqui o carro tal você pode usar. E o fato é que, em razão do carro, dinheiro para sair, etc., eu descobri a sexualidade e aí eu passei só a bagunçar. Bagunçar no sentido, nunca fiz nada errado. Eu não bebo até hoje. Eu não fumo, eu nunca usei drogas, eu nunca provei sequer um baseado. Eu sou nerd total. Mas eu adorava ir paquerar. Então eu voltava super tarde para casa todo dia. Eu comecei a ir muito mal no colégio e em casa eu podia fazer qualquer coisa, menos ir mal no colégio. Para os meus avós, a educação era sagrado. E a gente brigou, ele tirou toda essa mamata, me pus para andar de ônibus e foi aí que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, você perguntou, né, quando começou a minha interação com os números. Inicialmente nem foram os números, porque eu fui trabalhar na cantina do colégio que eu estudava. Com 14 para 15 anos. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. E viu a oportunidade de crescer logo ali. Inicialmente você pensa pequeno, porque você é muito jovem, você só pensa o seguinte... Não quero... porque a primeira... Claro que eu estou aqui compactando a história, né? Mas o primeiro sentimento foi o seguinte... Putz, meu avô deu um chilique, daqui 10 dias volta tudo ao normal. Só que não me voltou. Desculpar, vou voltar para a vida boa. Só que não voltou. E aí a sequência foi... Como eu estava muito mal acostumado...
eu podia usar o carro, eu não posso mais. Eu tinha dinheiro para sair, não tenho mais. Eu tinha dinheiro para ir comer e levar mais 5 amigos e não tenho mais. Ou para ir para... A gente não chamava de balada na minha época, mas enfim, para ir sair à noite, não tenho mais. E aí eu simplesmente falei, eu não quero isso, não quero esse perrengue. Eu quero ter dinheiro para ter liberdade. De novo, isso é o discurso hoje. Naquela época eu não enxergava com tanta lucidez. Então eu falava, vou trabalhar. E aí eu arrumei... Onde ia arrumar emprego? Num lugar nenhum, né? Eu consegui falando com a mantenedora do próprio colégio que eu estudava. Mas foi atrás, né? E aí eu comecei a trabalhar na cantina do colégio. Mas rapidamente, poucos meses depois, eu fui trabalhar com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Ensino, que era um grande e importante economista. O pai dele foi um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Ele tinha estudado economia na USP. E aí foi onde definitivamente... Você se encantou com a economia. Talvez ele era muito mais business do que economista em si. Ele não era aquele economista acadêmico, embora ele tenha dado muita aula. E ele era um educador, ele era dono de universidades e tudo mais. Mas foi aí que eu entrei nesse universo de realmente pôr em prática a criação de negócios, comprar e vender empresas, enfim. E comecei cedo ao lado desse cara que infelizmente já faleceu há muitos anos. E como foi tua vinda para os Estados Unidos? Eu venho desde muito cedo, não é bem como turista. Por que não turista? Uma coisa é você vir passear. Os meus tios, a minha família é muito pequena. Eu só tinha um tio, ele infelizmente faleceu, e uma única tia. E eles mudaram para cá no final dos anos 80, início dos anos 90. Então eu ainda era bem novo. E como eu era muito próximo dos meus primos, eu passei a vir para cá, não vou dizer que todo mês, mas com muita frequência, para visitá-los. E eles mudaram para cá, para Orlando. Então eu vinha para cá direto, e então todo feriado eu vinha, às vezes mesmo sem ser feriado, ficava as férias inteiras, 2, 3 meses. Então essa foi as minhas primeiras experiências. E né? desde aí você já notava a diferença? Já surgiu a vontade de, poxa, eu quero morar nos Estados Unidos, quero fazer faculdade nos Estados Unidos? Era um conflito, porque para quem é jovem, né, e tudo isso aconteceu ainda, eu era criança e comecei a ficar moleque. O Brasil dá muita liberdade, né? Para você bagunçar, para você viver de um jeito intensamente. É diferente então, criação de jovens lá e aqui. Isso era tentador. Ao mesmo tempo, aqui eu enxergava assim, tudo tão organizado, tudo tão fácil, funcionando. Eu adorava esporte, então aqui 300 quadras, 300 piscinas. Então era uma coisa assim, nossa, é legal, mas não sei, eu não tive na verdade nem a escolha, porque eu morava com os meus avós jamais pensaram em sair do Brasil, então era lá que estava meu lugar. E eu fui, então isso foi a experiência que eu tive, minhas primeiras experiências aqui, mas que eram recorrentes, né? Eu não quero que isso soe arrogante, nada disso, mas às vezes as pessoas... Eu lembro quando eu era jovem, eu nem falava nada, porque entre as pessoas falavam, quantas vezes você foi para os Estados Unidos? Aí alguém dizia, sei lá, 2, 3, outro 4. Você 50. Eu falava, em 4 anos, sei lá, 50 vezes, eu não sei. Eu nem falava nada porque eu poderia soar arrogante, né? Enfim. Então, a coisa mudou, que depois trabalhando com o Zé Aurélio, que era esse economista, e fazendo negócios, nós vínhamos... Ele tinha apartamento em Nova York, brasileiro, morava em São Paulo, tudo, mas ele tinha apartamento em Nova York e a gente ia para Nova York com frequência por reuniões, às vezes captar recursos, estruturar fundos, que é o que ele fazia. E aí eu comecei a ver a importância que tinha o país no cenário econômico-financeiro e também acadêmico. Okay. E eu não contei isso, que essa é a parte estragada da história, mas eu parei de estudar no primeiro colegial. A gente quer saber também, Eu parei de estudar no primeiro colegial, justamente por toda aquela história lá que eu contei, de
cortarem a minha grana, e eu quis ir trabalhar. Aí eu era zoado pelos meus colegas, que eu era o garoto rico que ficou pobre. E era insuportável ir para o colégio, né? Assim, insuportável. E aí eu conversei com meu avô e falei, não vou mais estudar. Ele falou, não, tudo bem, ou você trabalha ou você estuda, mas fazer nada Não não dá. pode. E aí eu fui só trabalhar. O fato é que depois trabalhando com o Zé Aurélio, acadêmico e tudo mais, ele achava um absurdo eu ser um cara que não Estudos. terminei nem o colegial. Então ele reclamava muito. E numa dessas reuniões, e ele me trazia com ele, é uma longa história, eu era assessor dele, etc. E ele me trazia com ele para essas viagens para os Estados Unidos, porque o inglês dele era muito ruim e o meu era bom, funcionava ali para dar suporte a ele. E numa dessas reuniões que a gente teve no JP Morgan, se eu não me engano, o ano acho que foi 97 ou 98. Logo depois que acabou a reunião, fica aquela coisa informal, né, de um pequeno bate-papo. O americano não é muito de bate-papo, mas Não, enfim. E aí eles me perguntaram, né, nossa, você é tão jovem, né, o que você estudou, o que você está estudando? Eu falei, não estou estudando nada. Enfim, saímos de lá e eu fui jantar depois só eu e o Zé. E ele falou, você viu que absurdo? Pega mal, o que você quer da vida? Você não vai fazer nada. Eu falei para ele, eu parei de estudar faz um tempo, porque nesse momento já estava com 18 para 19 anos. Eu tinha parado de estudar com 16. Eu falei, eu adoraria estudar, mas eu para estudar numa universidade, e aí eu não quero soar indelicado, mas estudar numa universidade que não tenha relevância, o que vai agregar? Um pouco de conhecimento? Talvez. Mas eu gostaria muito de entrar numa USP da vida, mas eu não vou passar sem FUVEST, sem chance. Eu estou atrofiado e eu não consigo parar para ficar me dedicando aos estudos. E ele falou, por que você não estuda aqui? Aqui ele quis dizer nos Estados Unidos. Eu falei, bom, aí... Se der. Mas eu falei, se eu não passo na FUVEST, como é que eu vou passar aqui? Ele falou, porque o processo de admissão é completamente diferente. Tem um peso enorme o seu histórico, suas realizações, sua entrevista oral, Sua e uma série de bagagem. outras coisas, além do seu SAT, das provas, do TOEFL e desses cacarecos todos. Eu falei, será? E ele me encorajou, falou, não, sim, vamos lá, vai fundo. E aí eu falei, poxa, então, por que não, né? Aí tentou. E aí me preparei, ainda assim tive que estudar pra caramba. E foi aí que eu mergulhei nessa... Aí que eu retornei. Eu fiz um supletivo no Tá, Brasil. para acabar até o terceiro ano. E depois aí que eu entrei e fui estudar economia. Mas já atuando de E forma fez economia em intensa. qual faculdade aqui nos Estados Unidos? Na Penn. Ah, que chique, UPenn, gente. né? Tem gente que fala... A gente que está lá chama só de Penn. Penn, né? Mas o pessoal chama Penn. de UPenn. Pensilvânia. Na quem não Filadélfia. sabe, É a né? Universidade da Da Pensilvânia. Pensilvânia. Então, eu estudei economia e já atuando no setor e, enfim, nunca E mais daí saí. continuou. Nunca mais saí. E hoje trabalha em Manhattan. Hoje você administra, não? Você é empresário, né? E tem podcast também, né? Sim. E administra, então, fundos de terceiros. Você abriu Não, só próprios. Só próprios. Só próprios. Eu achei que fosse de terceiros também. Desde 2004 que eu estruturei fundos de investimento próprios. Tá. Então, e desde lá é isso que eu venho me dedicando. Alguns desses fundos são fundos de investimento de risco, de private equity. Então, às vezes, eu ganho visibilidade ou notoriedade na mídia por causa de algum negócio que eu estou envolvido, ou que a gente comprou, ou que a gente vendeu, e aí as pessoas associam como se... então é isso que ele faz. No fundo, a atividade financeira que me leva a algum outro setor que não seja essencialmente finanças. Tá. Então, assim, se finanças leva a alguns outros setores, eu sei que você já correu de moto também. Corri Bastante. 17 anos profissionalmente. Profissionalmente. E o que você leva aí das corridas, do esporte para a vida financeira que você atua? Nossa, acho que os desafios da vida são muito semelhantes aos desafios do esporte e para tantas outras coisas. Talvez se eu tivesse sido músico também, um músico de elite, assim, competitivo, tudo que você leva muito a sério é muito semelhante, porque você precisa ter muita disciplina, persistência,
resiliência. Você entende que não é sempre que você vai vencer, né? No fundo, você mais perde do que vence, né? É. Por mais que você seja um fenômeno, se você pegar e esticar a linha da sua carreira, você certamente... Você pode até ter tido um período ali, alguns anos, que você era o melhor do melhor. Mas para chegar lá, você perdeu muito e depois chega uma hora que você também não ganha mais. A não ser que você tenha se aposentado no auge, depois você vai decair. Então, eu acho que os aprendizados do esporte são muito semelhantes aos aprendizados da vida e vice-versa. E depois, né, você voltou a estudar, os avós sempre acompanharam, até são vivos hoje, não são? Não são mais. Meu avô já morreu há muitos anos, há mais de 13 anos, e a minha avó há mais de 3. Entendi. Mas até então, eles me acompanhavam, por exemplo, no esporte pela TV. Raramente eles iam no autódromo. E nos negócios, porque a gente interagia bastante, né? Apesar que a nossa ligação era quase tudo menos falar de negócio. E a gente falava de assuntos leves, coisas da vida. Não ficava falando muito. Mas e aquilo? E aquela rede de franquia? Você acabou comprando, comprou? A gente não falava sobre isso. E depois que você veio para cá, você veio então com quantos anos? 17, 18? Mudou para cá 19? Eu vim com 19 anos. 19 anos. Daí mudou para cá. E soube lidar com saudade? Como que é essa mudança? Até para o pessoal que está assistindo a gente, que tem muita gente que tem curiosidade. Mora no Brasil, às vezes está se preparando para vir para cá. Como que você acha que deve ser esse processo? Com quais... Eu acho que para cada um é de um jeito, né? Tá. Então, eu vou falar por mim. Na época que eu vim fazer faculdade, saudade zero, não estava nem aí. Porque quando você é novo, é tudo muito fácil de se adaptar, tudo é legal, tudo é uma festa. Assim, eu nem tenho lembranças de nada. Ao contrário, eu tinha lembranças de que, nossa, aqui é muito melhor, tudo é melhor, aqui é o lugar. E eu nem pretendia voltar. Mas acabei voltando por vários motivos, que depois você pode me perguntar, eu vou te contar. Agora, quando eu resolvi retornar, bem mais velho... mais maduro. Mas assim, você com mais raízes no Brasil, com um círculo de amizades mais definido e rotina, etc., aí foi um pouco mais desafiador. Ainda assim, sem dúvida nenhuma, se você me perguntar hoje, eu não consigo mais morar no Brasil, nem quero e não gosto. Adoro o clima, adoro a comida, adoro as pessoas, mas o resto... Exato. O resto, assim, é sem condição, né? Nada funciona, é tudo uma bagunça, enfim, o resto eu não gosto. Mas, ainda assim, foi uma ruptura, porque meus melhores amigos estão lá, existia uma rotina, então isso dá um trabalhinho. Mas eu sou muito... Eu sou um cara... Focado. Não, eu sou um cara muito... de atividades sociais bem limitadas. Então, eu tenho a minha rotina, trabalho, vou treinar, pedalar, jogar tênis, seja lá o que eu for fazer, e vou ler e fazer minhas coisas. Então, assim, eu não demando aquela vida social super ativa. Então, nesse sentido, não foi um desafio. O outro desafio, que a sua pergunta não foi bem essa, é que, por mais que eu tenha vindo para cá desde cedo, eu não mencionei isso, mas minha mãe é americana, ainda assim, eu fui criado no Brasil. Então, assim, eu sou brasileiro, eu não sou como eles. Então, eu estranho. O americano é diferente. Tem todo tipo de gente em todo lugar. Mas, em geral, o americano ele é mais fechado, ele é introspectivo, é uma pessoa mais difícil de se relacionar. Ele vai te avisar a hora que ele vai chegar na tua casa, a hora que ele vai embora. É tudo, né? Tudo com hora para começar e para terminar. Então, isso eu estranho até hoje, às vezes menos, às vezes mais, vai do momento. E ainda fica indo Brasil, ainda está entre Brasil e Nova York. Os últimos 5 anos, por causa dos negócios, eu, infelizmente, tive que ir para o Brasil todos os meses. Quando eu falo infelizmente, é só pela... Não é nem o voo em si, né? Entrar no avião e dormir e acordar em São Paulo. É a quebra de rotina. É o perrengue de você ter que ir para o aeroporto, passar no raio-x, aquela lenga-lenga, quando aquilo é recorrente... Já são 3 horas ali. Que cansa, O voo em si, depois você entra no avião, você dorme, acorda e acabou.
Chegar em São Paulo, sair de Guarulhos e pegar, assim, o show de horror é Trânsito. aquela parte. Pior que tudo é chegar, ter que pegar o carro e ir no meu caso, o meu apartamento é no Campo Belo, ali do lado de Moema. Então, é o pior de tudo é ter que encarar o trânsito de Guarulhos até a cidade, assim, surreal. Especialmente porque quando eu moro, minha casa é em New Jersey. Meu escritório é em Manhattan, mas minha casa é em New Jersey. Então eu desço sempre em Newark. Não importa a hora, nunca tem trânsito, tem 300 mil vias, não tem o caos de São Paulo. E falam, nossa, Nova York tem muito trânsito, mas você sabe onde é, que horas ele acontece. Então, é lógico, se você for em Manhattan, na Você anda de carro? Não, é metrô. Como que você se locomove lá? Até por conta de maior trânsito. parte dos dias eu vou de carro. Vai de porque carro eu não mesmo. tenho que ir no horário do rush, eu vou de carro e é super tranquilo. 25, 28 minutos da porta da minha casa até a garagem do escritório e sem estresse nenhum. A semana passada, um dos dias eu fui de trem. Então, às vezes, eu dou uma variada. Mas eu fui de trem porque eu ia ter que me deslocar muito lá, porque eu não ia estar carregando um monte de coisa. Então, eu falei, eu vou de trem hoje, só para variar. E como que é o dia a dia do Bruno Corano em Manhattan? Em Manhattan, New Jersey, Manhattan, Eu tenho trabalhado muitos dias de casa. Depois, Desde o Covid ou não? Antes não existia isso de não Era sair. todo dia na empresa. Antes essa coisa de não acordar, tomar banho e ir trabalhar fora, assim, eu não sabia, tanto é que eu achava muito estranho. Eu fui me acostumando, então hoje eu acho até conveniente. No meu caso, com a minha idade, porque isso é um assunto super interessante, né? Eu acho que para pessoas mais jovens que precisam, às vezes, pegar melhor a cultura do negócio, o papo do corredor, as coisas sutis que você absorve estando junto, não tem como rolar estando em casa. A experiência ali de gente com gente, né? Não tem como. Não é na reunião, no Zoom, que você consegue transmitir isso. Então, meu dia a dia acordo super cedo, quando eu tenho pique, eu treino de manhã e à noite, mas nem sempre eu treino de manhã. Tomo café e já vou trabalhar. E aí trabalho direto. A vantagem de estar em casa no escritório também eu tento, mas no escritório, como tem mais gente, aí você é mais demandado, isso não acontece. Mas em casa eu consigo ser super regrado em relação à alimentação, parar, ir lá, fazer o lanche, essas coisas. Às vezes no escritório vai embora, quando eu vejo já é super tarde, eu ainda nem almocei. Mas aí é reunião e trabalho e tarefas até não poder mais. E quando das 6, 7, eu procuro hoje em dia não deixar o negócio virar eterno. Porque senão fica ali e fica, vão 24 horas. Eu vou, sagrado, vou treinar, pedalar, fazer o que eu tiver que fazer. Aí tem uma rotina, depende se é verão, se é inverno, se é isso, se é aquilo. Quer dizer, se é verão, segunda e quarta, o dia rende mais, né? É sagrado, eu largo tudo e vou pedalar. Agora, no inverno, ainda mais lá, escurece super cedo e fica super frio, aí ninguém quer ir pedalar. E frio nunca incomodou, frio de Nova York nunca incomodou. Não. Nunca quis vir para a Flórida, por exemplo. Quem mora aqui, meus primos moram aqui desde o final dos anos 80, né? Eles reclamam, eles falam que é muito quente. É um sol para cada um, né? Eu adoro, mas eles moram aqui em Orlando, né? É mais seco ainda, né, do que Miami. Eu moro lá para baixo. E eu falo, será que é tão quente? Porque eu venho para cá em todas as estações, eu lembro que tem dias muito quentes, mas é diferente se eu estivesse aqui todo dia. Então, eu vejo assim, tem um lado que é bacana, que é o clima, né? Lógico que é melhor calor do que frio, mas eu não ligo. E eu pedalo mesmo no frio. Né? Os dias que são congelantes são poucos. Você é de São Paulo também? Eu sou de Mogi das Cruzes, isso. Então, se a gente pega lá São Paulo, o nosso inverno ou o verão, aqueles dias que estão escaldantes ou os dias que estão muito frios, são poucos. Sei lá, do inverno inteiro você vai pegar 10, 15 dias que realmente... E são separados, né? Às vezes faz 2, 3 dias de muito frio, aí ameniza.
Em Nova York é igual. O problema é que o ameniza é 0, o muito frio é -15. Mas com 0 você se acostuma e dá para pedalar, dá para fazer tudo. Só que você se equipa. Você vai se habituando. Põe mais blusa. É. Meia blusa, põe uma coisa atrás. E como que você chegou a estar trabalhando somente com investimentos próprios? Como foi essa trajetória? Trabalhou bastante daí com investimento de terceiros e daí hoje tá só com o do Bruno. Quando eu comecei a trabalhar com o Zé Aurélio, então ali aos poucos eu fui conseguindo ganhar alguma grana. O meu avô depois foi ficando cada vez mais velhinho e mais doente, e eu aos poucos fui assumindo gestão de parte das coisas dele, dos recursos. E um dos melhores amigos do meu avô era um banqueiro, um pequeno banco, né, comparado aos bancos enormes que tem no Brasil, um pequeno banco brasileiro, e ele faleceu, e a esposa dele se viu ali perdida, herdando um banco que estava em processo de venda e não sabia como conduzir isso, e ela me viu crescer, literalmente melhor amigo do meu avô me criou, me viu crescer e acompanhou toda essa jornada de eu trabalhar com economista, ter estudado economia, estar nesse setor e saber que eu já fazia M&A, né, que são fusões e aquisições. Então ela me chamou para conduzir a venda do banco e depois disso 90% dos recursos vieram para a gestão minha. Então, isso impulsionou essa história. Então, quando eu falo assim, fundos próprios, é só no sentido, não é que todo o dinheiro é meu, não é isso. Ao contrário, é uma merreca. Mas é no sentido de que eu não capto dinheiro externo. Tá, você não abre para outros clientes. Porque a essência de um fundo, quando você fala do fundo, se o Itaú abre um fundo, tudo bem que todo mundo sabe que o Itaú é um banco monstruoso, mas ele abre e ele abre e capta. Você quer dar vai captar R$1.000 X milhões. Ou você quer dar para entrar nesse fundo a cota mínima é R$1.000 ou é 1 milhão ou 100 milhões, não importa. Ele vai captar o dinheiro e ele vai administrar. Eu nunca fiz captação, salvo exceções que, com o passar dos anos, os meus maiores amigos e que se tornaram parceiros e sócios são grandes gestores do próprio mercado. Então, um grande parceiro, amigo e sócio, que é um dos maiores gestores de equities, de ações em Nova York, ele é um cara que ganhou dinheiro, só que ele só faz equities. Então, ele fala, Bruno, você pode pegar essa parte aqui dos meus recursos para você investir em outras estratégias? Então, os meus poucos parceiros ali são do setor. Tá. Eu brinco assim, eu sou médico de médicos. Como se sou um médico. Então assim, para ser médico de médico é porque tem que ser muito bom. Você né? Se cuida do dinheiro, de quem já cuida do dinheiro dos outros, é porque tem que ser muito bom. Agora, com essa minha exposição nas redes sociais, que eu já tinha antes com a imagem de motociclista, mas agora com essa minha exposição, de fato, mostrando o que eu sempre fiz, eu estou tendo muito assédio e procura de pessoas que querem suporte e tudo mais. E está pensando em talvez abrir aí para esse... Eu não vou... Embora todo mundo vai saber o nome dessas instituições, tem alguns grandes bancos brasileiros que fazem isso, né? Vamos falar só uma. A XP foi a pioneira, né, de fazer essa consultoria. Todos esses são meus amigos. Então, inicialmente, eu conversei com eles se faria sentido eu indicar, porque as pessoas me procuram, sem mencionar nomes, um cardiologista conhecido, não é meu amigão, mas assim, a gente se conhece, me procurou e falou, Bruno, olha, eu estou com esse recurso, não sei o que eu faço, eu tenho conta nesse banco, mas eu não estou confortável, me ajuda. Eu falei, cara, eu não tenho como te ajudar, porque assim, eu posso trocar uma ideia, uma ligação de 15 minutos, mas para realmente fazer direito, eu teria que te acolher e tal. Eu não tenho como atender, eu não tenho tempo e não é o que eu faço. E aí eu falei para ele, eu vou bater um papo com o pessoal do Banco XYZ. De investimentos. Mas aí eu fiquei meio inseguro de indicar ele, porque eu sei que o pessoal vai lá e apronta um monte com os clientes. Assim. Quem é do mercado, como eu, você sabe que, putz, olha só, o fulano foi lá e entubaram um monte de COI, não sei se... com uma taxa horrível, assim, na mesa,
eu sei que poderiam ter pago 105 do CDI, deram 100, ficaram com 5. Então, assim, eu enxergo tudo isso. Eu falei, vou me sentir. Expliquei, né? Eu falei, Ale, eu não consigo te indicar, porque vão fazer isso, eu não vou ter controle, então eu tenho receio. Mas, e aí, como isso se tornou recorrente, eu conversei com um outro economista, amigo meu, que já tem uma wealth management pequena, que é a terminologia assim, técnica, né, do que é fazer, do que é dar esse tipo de consultoria e gestão. E aí surgiu um outro amigo que vendeu a empresa, ele tinha a maior integradora de SAP no Brasil, ele vendeu, é um cara comercialmente super, assim, nota 1000, e ele já não precisa mais de grana, ele só não quer ficar desocupado, porque a vida é chata. Então eu falei, será que se eu juntar Tem que esses sempre meus ter um amigos... propósito, né? Será que se eu reunir esses meus amigos com toda a minha infraestrutura e meu pessoal, a gente não consegue fazer um negócio diferente, bem selecionado? Mas de forma que eu vá lá, sei lá, 2 vezes por mês e possa... Tem uma ideia do que estão oferecendo para os seus Não, clientes ali. não é nem isso, é realmente dar as caras uma, 2 vezes por mês, não consigo falar um a um, mas fazer não é nenhuma apresentação, mas passar um pouco, olha, nossa visão, nossa estratégia, isso que a gente está fazendo, é isso que os nossos 2, 3, 4 economistas-chefes aqui estão conduzindo, porque esse é o nosso entendimento, tirar dúvidas, porque nesses últimos anos, eu cruzei com pessoas literalmente assim, milionárias. Aqui tem muito, né? Aqui, Não, muito, mas no no Brasil Brasil. também, né? No Brasil, você vai no interior de Minas, numa cidade que você fala é pequena, e você fala, não é possível, que tem 5 caras aqui que tem mais de 100, 200 milhões e 2 deles estão com quase tudo na poupança. Você fala, Não, não, surreal. No Bradescão da vida, tudo na poupança. Você fala, não é possível. Então eu vejo que essas pessoas elas têm a carência da conexão, né? Então, um desses, ele está no meu pé, ele pegou o avião, foi para Nova York, ficou comigo, e ele quer que eu ajude ele. Mas é isso que é um caminho sem volta, porque do momento que eu falar, ok, ele vai querer estar comigo uma vez por mês, fisicamente ou virtualmente. Então, eu estou pensando assim... Tá fazendo como que deve ser essa gestão até do seu tempo para você poder atender todo mundo porque bem uma coisa atendido. que certamente eu não faria é esse esquema varejão de encher de um monte de assessor. Você quer alguma coisa private. O que eu discordo que hoje é muito comum, e tomara que eu não seja cancelado, mas e que não tem nada de errado as pessoas mudarem de profissão, mas o que eu vejo é um monte de gente que assim, é o advogado fracassado, é o cara que tinha uma pizzaria que deu errado, e todo mundo vira assessor financeiro. Eles fazem um curso lá para passar na Eles vão fazer um investidora. cursinho, mas eu falo, esse cara que está te ajudando, mas ele não era, sei lá, professor de educação física, ou ele não era advogado lá em Sorocaba e deu errado, e agora ele é assessor, mas o que ele entende de finanças? Então, no fundo, ele é um atendente, ele é um vendedor de produtos e vai tentar vender um monte de coisa e ficar movendo a carteira e fazendo um monte de coisa errada. Então, eu jamais montaria uma operação para ter esses assessores. Então, eu só colocaria... Gente de ponta. O que daí complica porque você também não consegue atender quem tem pouco recurso. Então eu estou vendo ali como é que faz esse negócio fechar. A hora que você souber, você me Eu chama. te conto. Se puder pegar clientinho, mais ou menos, aí de investimento, eu sou uma na fila de espera. Vai ser muito bem-vindo. Que bacana. E você tem filhos, não? Não, ainda não. Quer ter? Eu penso, antes eu tinha quando eu cheguei aos 35, eu falei, eu quero ter filho, eu quero ter família. Porque a grande verdade... precisa? Para quem que você vai deixar? Porque daí acho que agora começa a pensar, né? Para quem que eu vou deixar tudo isso que eu construí? Mas será que eu tenho que ter alguém para deixar? Não então sei. Eu também não sei, eu não tenho as respostas. É. Mas até os 35, eu diria que o motociclismo e o trabalho, a dedicação ao trabalho, tudo isso deu uma bagunçada na vida pessoal. Eu negligenciei a vida pessoal, então eu tinha namoros, mas nada além disso. Depois eu falei, agora eu quero algo, quero tentar construir algo, conhecer alguém legal, e aí muda a régua, porque até então...
Qualquer coisa servia. Não é qualquer coisa. É divertida, é bonita, tem a química, tá tudo ótimo. Vamos embora. E cansou, troca, entra E outra. vai. Com 35, alguém para dividir a vida, a régua sobe. Aí já foi muito complicado conhecer alguém. E não consegui. Eu achei que eu tivesse conseguido, mas aí eu me envolvi num relacionamento que deu errado. Então, assim, é um esforço. Então, assim, eu primeiro preciso conhecer, ter alguém, para depois realmente falar, nossa, com essa pessoa dá para encarar um negócio, Mais sério. um movimento. Porque uma parceria é um time, né? Você É. que fez esporte, aí é tudo time. É tua equipe que deixava a tua moto aí perfeita para você poder ir. Então, eu adoro, tendo as condições, eu adoraria, mas eu ainda não as tenho. Quem sabe eu alcance. Vai encontrar, com certeza. E ainda me fala um pouquinho mais de business, essa vida de Manhattan, essa vida do Brasil. Então, você está indo um pouquinho para o Brasil, mas vai ver cliente ou não? O motivo que eu fui esses 5 anos é porque o campeonato, o Superbike Brasil, que é o maior campeonato de moto velocidade das Américas, é um dos negócios que eu criei ao longo desses 20 anos envolvidos com a moto velocidade. Então era muito estranho ter uma etapa e eu não estar lá. No início, quando eu falo desses 5 anos, no início eu ainda estava até correndo. Então eu aproveitava que eu tinha que ir para o Brasil correr, já marcava reuniões, resolvia tudo. Só que agora eu quero tentar deixar de ir para as etapas e vou acabar indo, mas não necessariamente todo mês, para fazer reuniões, encontros. E eu não tenho praticamente clientes no Brasil. Tá, é mais aqui clientes mesmo. Sua vida virou aqui em Nova York. Sim. E esses meus parceiros, amigos, mesmo os que não moram em Nova York, até os que moram em São Paulo ou no Brasil, eles vêm para Nova York com muita frequência. Para eles até é um pretexto, é uma desculpa. E falando, quem que não quer ir para Nova York? Eu vou aí para a gente conversar. Não, Bruno, não se preocupe. Eu tô indo, eu tô chegando, eu tô tocando a campainha. As pessoas acabam se a pessoa não mora... Eu mesmo, quando morava em Nova York, era um programão, né? Ir passear lá, curtir um pouco a cidade. É linda. E tem assim, 24 horas o que fazer, e tem milhares de coisas e você não se cansa. Morar em Manhattan, eu já morei. É desafio. Eu não curti. Por quê? Por que você não gostou de morar em Manhattan? Um dos lugares mais desejados do mundo, aí, mais caros também, né? Imagina um paulistano que tem aquela dinâmica da vida em São Paulo, que você entra no carro, vai ouvindo música, vai para o trabalho, você ir no supermercado, você usa o carro, tudo você usa o carro. Manhattan, você não usa o carro para nada. Você tem que ir no supermercado e trazer as sacolas na mão. E se você comprar muito, você não consegue carregar. Se você comprar pouco, significa que quase dia sim, dia não, você tem que ir no supermercado. Você vai ter que voltar lá todo dia quase. Então, é uma dinâmica de vida que tudo você... Está chovendo, não está... São Paulo, chuva, sol, não importa. Você entra no carro, no meu caso, eu morava em prédio. Você entra no carro, na garagem, vai até o seu escritório, que também entra na garagem e sobe no elevador. Então, você vai na academia. Você também para direto, no meu caso eu ia na Bodytech ou do Marketplace ou do Eldorado. Também você entra dentro da garagem. É um outro estilo de vida. Eu adoro andar na rua, mas aquele dia que tá uma neve horrível, chovendo demais. Você se obrigado a fazer isso, daí é complicado. Você não tem opção. Então eu acho que foi mais isso. Então mudou para New Jersey para ter investiu aí na qualidade de vida. É uma mistura, porque daí eu consigo ter espaço, consigo ter carro, consigo ter essa rotina de tomar banho e tal, você troca, entra no carro, vai ouvindo música, quase que faz parte do ritual, né? Não de todos os dias, porque às vezes eu trabalho de casa, mas é um negócio que eu sempre curti. Daí gosta de fazer isso, então. E daí quando vai lá para o trabalho, pensa nos melhores investimentos, e tem algum hoje em dia que você diria, melhor investimento XPTO, small caps, ou alguma coisa assim? O melhor para mim, certamente é diferente do que é o melhor para você, que é diferente para as outras pessoas. É muito pessoal isso, né? É difícil falar. E eu acho que aí está a primeira deixa que você dá. Eu não quero transformar isso num papo técnico, mas assim, as pessoas falam, você precisa saber seu perfil de investidor. Mas ninguém ensina ou explica direito o que é isso, né? Ou explica de um jeito que daí é ainda pior, que fala assim, se você é agressivo, moderado, conservador... Não, a coisa eu já fiz vários testes assim, agressivo, moderado... A coisa é muito mais complexa. Então, voltando àquela história do cara que me procura, então isso que é acolher, é quase um trabalho não é de psicologia, mas de você ir a fundo.
quanto dinheiro você tem, qual que é o seu patrimônio, o que você faz, qual a sua idade, Porque tem quais as suas gente que aguenta ali uma expectativas. queda no, E talvez no na valor ali, volatilidade. né? Aguenta Então, uma volatilidade. Tem gente que não, pelo amor de Deus, já sai, já então, mas tira. talvez bem acompanhado, Então, ele vai ter uma tolerância, porque ele vai entender que tem diferença entre risco e volatilidade. Olha, a gente vai montar uma carteira com essas condições, a gente vai comprar Coca-Cola, isso e aquilo. Por mais que venha uma pandemia, a ação da Coca-Cola pode cair, mas não é que ela vai quebrar. E se quebrar uma das empresas que a gente montar, mas tem uma pequena. Se ele passar a entender, é diferente de quando ele põe no fundo de ação, que ele não sabe. Enfim, tudo isso é acolhimento. Se a tá. pessoa souber de fato o que está sendo feito, ela vai junto, ela vai Vai firme. entender. Parecido, acho que com o Não vai universo ter. de nutrição, né? Tá. Os nutricionistas que eu vejo que as pessoas mais curtem e se dão bem são aqueles que realmente pegam pela mão. Eles não montam a dieta e falam, faz. Não, eles educam, eles ensinam. Olha, você vai comer morango, porque o morango ele tem pouca caloria, mas ele vai te dar saciedade, porque você consegue comer muito. E aí vai te educando e aí você vai dizendo, putz, então eu vou comer o morango. Você pode ficar à vontade, tá? Nosso Obrigado. moranguinho aqui é de verdade. Aqui a mesinha Não é pra decorativo. Não é, não. Pode ficar à vontade. Eu acho que é isso, sim. Você tem alguém do lado em que você confie, que você sabe, não, tudo bem. Agora eu tô com uma febrinha, mas né, vou melhorar e vou crescer mais, e o patrimônio vai aumentar. O que eu faço com o meu recurso, com os meus recursos, é exatamente o que eu faço com os dos outros, dessas poucas pessoas que estão comigo. Assim, pode ter uma diferença ou outra por causa dos até de perfis, né? estilo, Uma pessoa que está com 70 anos, não dá para querer montar uma carteira para fazer uso do dinheiro dali 20, porque ela vai estar com 90 se chegar lá. Diferente de quem está com 40, tem mais expectativa. Tirando essas variações, Sim, sim. assim, os princípios, o cuidado, o modelo é o mesmo. E aí quando a pessoa vê, nossa, mas então nesses últimos anos esses são seus indicadores, suas realizações, falo, então eu quero também. E aí, de novo, parecido com a história do nutricionista. Olha, eu cuido dessas pessoas, elas atingiram esses resultados, elas estão bem, elas mudaram o estilo de comer, né? Não é que foi uma dieta e acabou e despiroca de novo. E qual, assim, o que é um comparativo que você costuma fazer? Ou para quem é leigo, assim, para quem está ouvindo a gente, não, então minha carteira cresceu a mais do que a SP500, alguma coisa assim. Tem algum comparativo? Tem, mas é super delicado eu apontar, porque quem vai ouvir vai falar, nossa, mas deixa eu interpretar ou deixa eu entender. E depende da composição da carteira. Porque, sim. concorda que se eu pegar e falar Renda assim, variável, vai... Eu vou dar um exemplo. Historicamente, o meu parceiro de equities, só pegando os últimos 10 anos, ele bateu o índice, o S&P, em média de 5% a 6% todos os anos. Bateu o índice, que já foi alto. Teve ano que ele não bateu, mas teve um outro que ele bateu muito além. Então, mas aí essa resposta nada tem a ver com estratégia de produtos de renda fixa. Então, eu não, e aí você fala, tira a média, mas a média depende de quantos por cento dos seus recursos estavam em renda fixa ou variável. Por isso que é tão complexo dar essa resposta. Certo. Um Warren Buffett da vida, aí eles cresce quantos por cento ao ano? Ele tem, isso eles publicam toda hora, né? Eu acho que ele tem, eu acho que é 10, ele chegou 7, 8 ou 9, sei lá, se eu procurar no celular a gente acha isso, mas ele permaneceu por mais de, sei lá, 30 anos com média de 10% ao ano, uma coisa assim. Por isso que ele não é que ele é não é que acerta todas. Porque dizem às vezes apontam outros caras que tiveram até performance maior, mas não cresceram tanto como ele porque não captaram tanto, não viraram bilionários. Mas existem... Eu tenho um amigo brasileiro que mora em Miami, que excepcionalmente, nos últimos 3 anos, ele bateu índices altíssimos. Mas 3 anos provam que ele é um bom gestor?
diferente de pessoas que estão há 30, talvez os 3 últimos anos foram favoráveis. E quando as coisas... Ele pegou um 2008, como é que a estratégia dele se comportaria quando as coisas derretessem? Então, assim, você tirar uma amostragem precisa ser muito criterioso. Não é porque o cara acertou agora que isso já responde. E como que você acaba admirando aí um outro parceiro aí de finanças aí teu? Como fala assim, pô, esse cara te chama atenção? Acho que assim, não dá para falar de forma ampla no setor, mas eu vou dizer para as pessoas que me cercam. É por especialidade. Tá. Então, de novo, igual com medicina, se eu sou cardiologista, eu não entendo de ortopedia. E se a minha irmã quebrou a perna, ou se eu estou com uma lesão no joelho, quem são os caras feras em ortopedia? Como é que eu vou saber? Pela história de realizações, por quanto o cara estuda, pelo que ele vem atingindo. Ainda no universo financeiro é ainda mais fácil medir isso, porque você tem resultados concretos, né? Na medicina eu diria que é um pouco mais complexo. Não é que também existe o cara, ou melhor, mas tem os bons caras, né? Então, esse é um ponto. E o outro, que eu acho que está acima de tudo, não interessa a profissão, é caráter, moral, energia boa, pessoas do bem, pessoas que têm ali... que você bate, né? A coisa encaixa. Senão não dá para você fazer nada, não dá para você ser amigo, não dá para você fazer negócio, não dá para nada, né? Não, tem que ter caráter, é isso aí. Mas é que quando a gente fala em negócio... A régua é complicado. Mas mesmo não em negócio, mas tem que na ter, vida, mas tem que ter. o que mais tem aí fora é gente emocionalmente doente, meio estranha, pessoas meio que não são saudáveis, né? Enfim, aí eu sei o que mais tem, né? Eu acho que a maior limitação hoje da humanidade é a saúde emocional. E depois educação, conhecimento puro mesmo. Mas eu acho que antes da educação vem ainda a saúde emocional. Essa é a minha visão, né? Não, por em alguns momentos perceber que eu não estava tão saudável em correr. E todo mundo, né? Não é que todo mundo vai falar assim, nossa, eu sou saudável a vida inteira, emocionalmente, às vezes não tem alguns desafios. Não é isso. Né? E como que você lidar, às vezes, com uma frustração? Como que o Bruno reage? Nossa, essa pergunta é profunda, é complexa. Eu experimentei frustrações desde bem cedo, porque, assim, em última análise, eu sou filho, eu fui rejeitado pelos meus pais. Não tenho como dizer que não. Eu tive essa mudança aí radical que meu avô me proporcionou intencionalmente. Eu sempre pratiquei esporte, que te ensina mais a perder do que a ganhar. Mesmo assim, desde pequenininho, eu não contei isso. Meu avô era empresário, advogado de formação, tal, e um dos negócios que ele tinha um clube de campo em São Paulo. Então eu cresci dentro do clube. De dominó a bote, de ping-pong e a futsal. Então eu você fazia jogava todos os esportes? Todos, mas o que eu gostava de competir era na natação e no tênis. Então eu me adorava acostumei fazer a natação e perder tênis desde pequeno. Então, como é que você reage? Depende muito qual o grau de expectativa que você tinha, o quanto você trabalhou por aquilo. É claro que se você puxar um baralho agora aqui, a gente jogar e eu perder no buraco... Ok, não vai ligar tanto. Se eu me dediquei 10 anos, os atletas olímpicos, eles se dedicam anos e anos e anos para chegar lá e é aquele momento. Falhou, acabou. Não tem como a frustração não ser grande e faz parte você se frustrar. Agora, você perguntou como lidar com isso? Tirar como um aprendizado, ter uma visão muito serena e realista do que aconteceu, ter consciência. Eu acho que são as coisas mais importantes, né? Mas a gente vai mais errado do que acertar em quase tudo, na vida. O importante é realmente, né? Errou, aprendeu e acertou. E possivelmente seguir, continuar, fazer mais. Não desista, né? Eu vou soltar um vídeo, um dos meus primeiros vídeos no YouTube, que eu falo assim, as 28 formas de você fracassar, de você continuar dando errado na vida, de ser Ou seja, duro. tem que assistir esse vídeo, que daí já sabe que não fazer. E aí um deles eu falo assim, a melhor coisa que você tem para fazer, assim, deu errado, já desiste, deixa para lá. É porque, eu não sei se vão assistir, vão conseguir pegar a mensagem, mas no fundo é o que muita gente faz. No amor, na carreira, em tantas outras coisas, no esporte. No amor, então, sim... Eu conheci ao longo da vida alguns caras
bem assim, zoados da cabeça, porque eles tinham tido uma grande decepção amorosa e nunca mais se recuperaram. Ó, só botando culpa na mulherada, coitado. Não, brincadeira. E mas é complicado mesmo. E daí vai a sanidade mental, né? De você aprender e entender que nem tudo é igual Quem nunca levou um pé na bunda? Não, com certeza, Eu com acho isso que certeza. não existe, né? Não deve Eu já existir. levei alguns, vários. Normal. 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 Coisas da vida. É. É. E como que você lida? Faz tempo que você mergulhou nesse mundo daí de online? Instagram, Facebook, YouTube. E quando eu corria de moto e eu consegui um patrocinador, eu me tornei atleta do energético Monster Energy. Eu acho que era 2012 ou 13. Eles exigiram que eu tivesse redes sociais e que eu fosse ativo. Até então, meus outros patrocinadores não estavam nem aí para isso e as redes também não eram um negócio que ainda tinha tanta Não relevância. dava tanta Até então eu era assim monetização. zero, nem queria saber, não queria ter nada, não queria saber de nada. Então, dali para frente eu comecei a trabalhar as redes sociais como atleta, mas eu não postava nada da minha vida pessoal, nem o que eu fazia. As pessoas enxergavam aquilo e falavam, o cara corre de moto, Ponto. o cara é da moto, acabou. Não sabia teu lado financeiro. Não sabia que eu tinha estudado, o que eu fazia, onde eu comecei, nada, zero. Quando eu parei de correr, eu deixei as redes literalmente abandonadas. Só que da onde surgiu essa história toda aí de recomeçar esse negócio? Morando em Nova York, eu era fã do Manhattan Connection. Tá. Hoje você é um dos colaboradores lá, mas, né? mas nessa época o Manhattan estava parado e eu nem imaginei que isso fosse acontecer. Era fã do Manhattan. Sou viciadíssimo em videocasts no YouTube. Acho que tem muita coisa interessante. Quando eu era moleque, se queria buscar informação, era um perrengue. Eu lembro que o Zé Aurélio, nessa época, eu com 18 para 19 anos, ele resolveu comprar uma rede de franquia. E ele falou, Bruno, a gente vai fazer essa aquisição tal. Eu saí da reunião falando assim, nossa, eu não conheço nada de franchising. Onde eu vou conseguir informação sobre franquia? Eu fui para Saraiva ver se tinha um livro, não tinha. Ou tentar conhecer alguém que conhecesse alguém que trabalhasse na área. Senão, não é isso, você não tinha o que fazer. Hoje você fala, eu quero entender de franchising. Você vai lá, faz a busca, você vai achar 400 mil pessoas falando daquilo, um monte de gente que nem sabe direito o que está falando, mas você vai achar os feras, mas você vai achar os feras do segmento falando também. Então eu acho isso super sedutor, eu que sou viciado em informação, estudo e tudo mais. Então eu tinha essa lembrança, vi o YouTube explodir no Brasil, os influenciadores e tal, e aí eu mostrava para esses meus parceiros e amigos, olha esse canal de finanças, olha isso, olha essa pessoa. E aquilo, eles começaram a me estimular dizendo, puxa, mas esse cara aqui o que faz? Esse cara aí tinha uma pizzaria, agora ele é um grande influenciador de finanças. E eles me diziam, mas que absurdo. Porra, então por que você não faz isso? Eu falo, mas eu... Aí esse pequeno estímulo, chegou uma hora que eu falei para um deles, vamos montar um videocast em algum lugar icônico de Manhattan. Eu não sabia se ia ser de frente para o Central Park, para a Bahia, com vista para a estátua. Acabou que a gente alugou um imóvel na Times Square, que acho que não teria mais icônico. Vamos montar um videocast para falar sobre negócios, carreira, desenvolvimento pessoal. E um monte de gente passa aqui por Nova York e a gente faz essas mesas de debate. Então foi aí que eu comecei o videocast. Só que aí eu montei uma equipe profissional e aí as coisas começaram a realidade, a ficha caiu, né? Então, assim, o cara que coordena isso para mim, segundo dia, ele falou, Bruno, deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que essa história você está fazendo para se divertir, né? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei, pô, como não? Como não? Achei que eu ia virar o novo Joey Rogan brasileiro. Ele falou, esquece, você não vai ser, ninguém vai assistir, nem tua irmã. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque não adianta você querer ter um videocast e não personificar isso através de você, pessoa. Então, o Bruno tem que dar suporte para o videocast e o videocast dá suporte para o Bruno. Então, você tem que se expor, você tem que ter uma narrativa, você tem que mostrar quem é você. Aí, no início, será? Mas aí eu fui pegando e fui começando. Sei bem o que você está falando. Então Foi nesse processo. Faz um
um ano e meio que aí eu falei, então bora, vamos acelerar. Uau. E aí eu comecei. Eu não faço aquela coisa de, oi, bom dia, acordei, vou escovar o dente. Eu não faço isso. Ok. Mas é mais no caso Mas de eu passar tento, informação, passar eu tento conhecimento. dividir, ainda estou melhorando, dividir o meu dia a dia, dividir situações, dividir Mas tem que estar lá todo toques. dia para Agora eu me tornei super ativo ter nas redes, né? engajamento e tudo mais. Mas eu ainda não, eu sinto Mas assim, você eu não gosta? tô afiado. Hoje você está Não, gostando? eu gosto. Eu aprendi a gostar porque eu Aprendeu. comecei a perceber que tem muita gente que fala, que interage e verdadeiramente fala, putz, eu gostei disso, isso aqui me ajudou. Não fica um negócio Que você está sem entendendo que você está propósito. ajudando alguém. E isso dá Isso é muito bacana. prazer. É isso que a gente quer, que o Meu Talk quer levar, por isso daí você aqui com a gente. Mas ainda como bola. Não, hoje cedo. Acordei, fui para o aeroporto. Eu tinha que ter feito um vídeo. Olha, estou indo para Orlando. A gente faz E agora, ó, tô aqui com a faço Mel. no aeroporto, louco, trabalhando, tudo. Quando eu entrei no avião, eu falei, nossa, eu não fiz um vídeo. Aí eu fiz um vídeo da janela e postei. Tô indo. Para não dizer que eu não postei nada. Então ainda eu falo, nossa, eu ainda sou meio devagar ainda, não sou ninja ainda no negócio. E como que foi esse convite para estar junto do Manhattan Connection, que eu também sou fã? Uma pessoa muito querida que trabalhou comigo há alguns anos foi parar num fundo de investimentos que é do George Soros. Tá. Um dos fundos do Soros compra empresas de mídia em países onde se questiona a liberdade de imprensa, com a ideia de fomentar a liberdade de imprensa nessas regiões. Eles foram lá e compraram o My News, o canal My News da Mara Luque no YouTube. E colocaram ela para ser a CEO lá da operação. Ela não é jornalista, não é desse mundo. Ok, eu não sabia disso, eu não sabia nada. Eu só sabia o seguinte, ela falou, Bruno, vou para Nova York semana que vem, porque eu vou num evento do YouTube. Vamos tomar um café? Vamos. Eu não sabia o que ela estava fazendo lá, nem o que ela estava fazendo da vida, não sabia nada. Aí eu encontrei com ela, a gente conversou, foi um barato. E ela falou, amanhã eu vou encontrar o Lucas Mendes, porque a gente está querendo reativar o Manhattan Connection no My News. E ela sabia que eu sempre fui fã do Manhattan. Aí eu falei, nossa, então, poxa, quero ir junto. Tal. Ela falou, não dá para ir junto, mas depois você troca uma ideia com o Lucas. Encurtando a história, 3 dias depois estava tomando café com o Lucas. A história com o My News não deu certo, mas se tivesse dado certo, eu teria entrado na bancada do mesmo jeito e aí deu certo do nosso lado. Porque eu falei, o My News deu para trás, mas vamos arrumar um outro caminho. Deixa eu arrumar uma emissora e vamos retomar isso. O Diogo topa, o Maynard topa, o Caio Blinder topa. Vamos colocar uma mulher na bancada para parar essa coisa só masculina. Eu tenho uma amiga aqui, a Sil, e eu trouxe ela e foi assim que retomou. Que bacana, e tá gostando. Para mim é uma diversão, né? Eu vou lá e falo do que eu sei. É fácil, né? Falar do que você sabe, falar da sua experiência. E os caras são monstros no jornalismo, né? Assim, monstros. Eu acompanho eles montando roteiro, etc., fazendo escalada. Os caras sabem muito, né? Não à toa que o Manhattan já foi... dizem que é o programa mais antigo da TV a cabo brasileira e ele foi o produto mais caro já por alguns anos para os anunciantes, né? Ele era um negócio super nobre, a audiência mais qualificada. É algo que, assim, você sabe que é idôneo, né? Você confia ali no que você vai... E eles discordam e cada um tem uma visão. É um bate-papo, né? A gente não dá notícia, a gente comenta as notícias, né? Vocês comentam, a gente comenta as coisas. Então está sendo uma diversão. Espero que prospere, que volte a ganhar a relevância que já teve no passado. Com certeza. Se depender de mim, já deu certo. E tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente? Eu deixaria várias mensagens. A primeira delas já que tem essa questão Estados Unidos-Brasil, vale a pena imigrar. Eu realmente... às vezes eu sou criticado porque falam o seguinte, então você fala só mal do Brasil. Não é que eu falo mal, é que realmente eu acho que a vida pode ser melhor aqui, mais próspera, mais organizada. Eu verdadeiramente acho. Só que isso é muito pessoal. A outra coisa é que nada
nada vence a educação, né, no sentido de estudar. E eu vejo que as pessoas, às vezes, verdadeiramente não se dedicam a isso. Não a qualquer preço, não a qualquer custo. É sempre assim, não, até um certo ponto. Tem que estar se reciclando. E fora vários outros ingredientes. O que eu mais gosto de falar nos meus conteúdos é isso, é desenvolvimento pessoal, né? Então, a mensagem é que eu acho que o ponto de partida é sempre a educação. Não estou falando de educação necessariamente formal, o cara tem que fazer 10 faculdades. Mas eu chego para as pessoas que trabalham para mim, assim, a imensa maioria, que você, nos últimos... Eu vou aumentando que livro o prazo. leu? Eu vou aumentando o prazo, porque se eu pergunto assim, o que você ontem absorveu de conteúdo? Já sei que vem nada. Então aí eu já aumento. Que na última Ontem semana... só não deu. Na última semana, aí também não vem nada. O último mês, eu falo, deixa para lá. Vai. Porque se você perguntar, no meu caso, assim, eu tomo banho ouvindo um livro ou ouvindo um videocast. Eu dirijo, hoje eu fui para o aeroporto ouvindo o Café da Manhã da Folha, o podcast. Vim no avião, lendo um livro. Uma hora parei, trabalhei ali no laptop um pouco. Vim do aeroporto para cá no telefone respondendo mensagem. Mas assim, o que eu vou fazer hoje antes de dormir? Eu vou estar lendo. Eu vou tomar banho de novo. O que eu vou fazer? Vou ligar num videocast. Então, assim, cada pequena brecha e talvez eu nem precisasse disso, mas porque eu gosto, né? E outras pessoas que necessariamente precisam... Não querem fazer nada. Não fazem. Vai ver que por isso precisam. Eu soltei um Reels faz alguns dias... O cara tem 25 anos, está ganhando R$4.000, não tem que pagar as contas de casa, porque mora com os pais. E eu falei para ele, cara, você precisa desse curso, custa R$2.000, 10 parcelas de 200. Ah, não posso. Não posso, não dá, muita grana. Eu falei, porra, mas o beach tênis, você tem dinheiro e tem tempo, o iPhone novo você já comprou... Mas 200, então você tem mais é que se ferrar mesmo. Desenvolvimento pessoal não dá. Eu tenho muita liberdade, são pessoas que no fundo eu desenvolvo motivar, né? Aquela motivação bom. Através do puxão de orelha. Eu falo, cara, você tem que realmente se lascar. Você fala que quer ganhar mais, você merece. Depois, quando você for ferrado, você me encontra daqui 10 anos, não esquece. Porque os 200 por mês ou os 2.000 podem fazer com que ele saia de 4.000 para 8, exato. 10. Exato. Mas sem os 200 por mês, ele vai continuar no mesmo cenário. E reclamando de gastar. Eu não vou dizer se é bom ou ruim. É o que a opção ele escolheu, dele, né? Então, esse é o exemplo que eu falei de estudar. Sim. E não é um estudo formal, né? Sim. Então, eu acho que é o que eu destacaria, com certeza. Tá bom, que bacana. Super agradeço você ter tirado um tempinho aí da sua agenda para estar aqui com o meu talk. Espero que vocês aí de casa, de onde quer que seja, que estejam ouvindo a gente, tenham gostado. Não deixem de ter esse crescimento pessoal, investir em vocês, no desenvolvimento pessoal de vocês, aqui como o Bruno falou. E é isso, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e gratidão, Bruno. Abundância aí na tua vida também. Obrigado, muito obrigado. E obrigado para todo mundo que nos acompanhou aqui também. É isso aí. Obrigada. Obrigado.